Bora. Essa é só a luzinha. Oi, oi. Pom, pom. Teste. 1, 2, 3. Eu vou querer espirrar agora. Tô esperando a igreja bater o sino dela ali. Fala galera, como vai? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindo à Casa de Pedras. Esse é um episódio atípico, é um episódio que normalmente não faríamos. Hoje nós vamos fazer então um vídeo, uma chamada a vocês em como, quando e quanto, quanto nos custou. Fica aí ligado, a Rafa vai falar para vocês aí como é que foi a nossa caminhada. Então, a pergunta mais feita desde quando abrimos o canal, ou desde quando eu comecei a postar pequenas coisas no meu próprio Instagram, antes de abrir o canal: quanto você pagou? Quanto você pagou? É uma daquelas casas de €1 que se compra na Europa. Não queríamos nós que tivesse custado €1, mas no fim das contas... Não custou €1? Não custou €1, mas no fim das contas quase isso.
como foi possível comprar essa casa foi uma junção de séries de fatores que vão desde acúmulo de conhecimento até conexões certas, com timing certo, procura e, enfim, antecipação de metas. Antes de dizer o preço da casa, eu acho que é interessante falar, dividir essa resposta em duas coisas. Primeiro, no valor, o valor que a casa representa para nós, o valor do conhecimento e do quão válido é você abrir a mente para poder ter novas perspectivas em como realizar determinados sonhos, e depois o como, efetivamente, a parte burocrática, que eu particularmente amo, sempre adorei tratar, e foi enquanto imigrante, muito interessante fazer isso com as ferramentas que tínhamos ao nosso dispor. Antes do preço é o valor, e interessante mostrar, enquanto valores também, isso passa um pouco sobre a nossa jornada, porque o valor do euro, ou do dinheiro que se é ganhado aqui, se vê a cada dia. Então, Portugal não é um país que você venha para poder enriquecer. Pelo menos nas condições normais de temperatura e pressão, ninguém vai para Portugal para enriquecer. Vem-se para cá em busca de uma qualidade de vida, e esse é basicamente a base de tudo que vamos falar aqui. De que ninguém aqui está ganhando rios de dinheiro em Portugal, e dá para se até ficar impressionado com o tamanho da casa que estamos. Então, é uma casa enorme, e aí, enfim, já estou divagando, voltando para o foco. Chegamos aqui em contextos diferentes. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, o Julian vai falar um pouco da dele, mas no sentido dentro dessa parte de moradia, que vai chegar na própria Casa de Pedras. Cheguei aqui em Portugal e eu vim com o objetivo, isso em 2019, quase 6 anos atrás, com o objetivo de estudar. Então eu vim para cá para estudar, e meu objetivo era ficar 1 ano aqui e depois voltar para o Brasil. Bom, 6 anos depois, ela basicamente dá para poder perceber que tudo mudou. Então, ainda bem. Eu não deixei ela ir embora. A culpa é minha. Muito obrigada. De nada. E nesse sentido eu vim para cá enquanto estudante. Então eu comecei alugando um quarto, que era para ser uma curta temporada. E sem conhecer da cidade, do mercado imobiliário, me foi apresentada a alternativa de uma opção, que é uma determinada plataforma online. Eu fiz o agendamento de 1 mês nessa plataforma online antes de vir para cá. Então eu cheguei a pagar o que eu hoje entendo ser um valor absurdo do meu suado dinheirinho que eu tinha juntado para vir para cá. Enquanto imigrante, eu pagava 600 euros de aluguel para um quarto, dividindo uma casa com 13 pessoas. Então, isso no centro de Lisboa, perto da... Eu choro esses 600 euros até hoje. Perto da Avenida Marquês do Pombal, avenida não, da Rotunda do Marquês do Pombal, que é um dos pontos mais movimentados e hoje reconheço mais nobres de Lisboa. Então eu achava que aquilo era conveniente, e só simplesmente morar perto do metro me foi no desespero do contexto de que eu vim para Portugal, e não cabe nesse momento dizer aqui, mas comecei pagando 600 euros dividindo um apartamento com 13 pessoas. Eram 13, enfim, era uma situação não muito legal, eram 2 banheiros para essas 13 pessoas e às vezes mais. Enfim, dependendo da quantidade de pessoas que recebíamos nos apartamentos, dividido uma só cozinha com 2 geladeiras, então já dá para entender que naquela altura não era muito legal, especialmente para quem precisava de pais para estudar. O contexto mudou um pouquinho, então, através de um amigo, na época, me foi apresentada a possibilidade de ir para um outro apartamento, dessa vez com menos quartos. Eu acredito que tinha 5 quartos, 4 quartos, e dividir com menos pessoas. Então, no lugar de pagar 600, eu pagava, acho que 450, já não lembro muito bem, mas ainda em uma casa, dividindo uma casa com 7 pessoas. Eram 6 quartos, né? Eram 6 quartos, né? O primeiro... Enfim, no fim das contas é basicamente isso. Depois mudei para outro apartamento no mesmo prédio, ainda pagando 450 por um quarto, com varanda, na zona de Lisboa, perto de Dona Estefânia. Ainda uma zona muito nobre,
para quem não tinha pretensão de ficar muito tempo aqui. Pandemia estourou, 2020, e os planos mudaram. Então, comecei a trabalhar aqui em Portugal, fiz uma mudança de área, eu sou da área do direito. Então, estou aqui estudando, estou fazendo doutoramento na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e me foi apresentada a oportunidade de mudar de área. Eu era advogada até então, e mudei de área e entrei para o mercado financeiro. E comecei a gostar muito do que eu fazia isso em 2020, e os planos mudaram de não voltar mais para o Brasil. Então, a pandemia estourou e foi bastante conveniente que nos encontramos no começo da pandemia. E aí, depois de um pouco tempo convivendo, resolvemos morar junto. Na verdade, Pouquíssimo tempo convivendo, na pandemia, resolvemos morar juntos. Mas espera aí, calma, ninguém aqui furou quarentena não. Foi no momento que houve a abertura, vale dizer, não tem ninguém negacionista nesse canal. É verdade. Mas ele chegou inicialmente para poder ficar 15 dias comigo e 6 anos depois estamos aqui. 5 anos depois estamos aqui. Mas pronto, e antes de falarmos, eu acho que a partir do momento que começamos a morar juntos, ainda dividindo o quarto em uma casa com mais 7 pessoas, antes de começar essa jornada, que eu acho que a nossa jornada de busca de casa começou ali, fala um pouquinho de como foi a sua história também. A minha história, como eu cheguei em Portugal, foi um tropeço, né? Na verdade, desde muito pequeno eu sempre disse que queria morar fora do Brasil. Então eu sempre tive ali aquela vontade que me instigava a saber o que tem fora do Brasil, o que eu poderia viver como uma cultura diferente. Antes disso eu morei na Irlanda e foi ali um bocado de uma experiência, e eu posso dizer que não das melhores, mas foi legal, foi interessante, mas foi ótimo. Passou. Depois disso eu venho a Portugal e na verdade busquei muita informação de como eu faria minha entrada. Entrei como um turista, como eu havia dito, fiz minha manifestação de interesse, daí fui buscando empregos, trabalhei eu trabalhei em restaurante, trabalhei em cafés. O primeiro lugar que eu cheguei já foi no interior, numa cidade chamada Torres Vedras. Tive ali minha primeira experiência com uma casa onde eu morava só, basicamente, porque já era uma aldeia, e eu morava numa casa bem simples, fazia um frio de doer nos ossos, assim, eu não sugiro. Na verdade, em Torres Vedras, aí eu já pagava um aluguel de 400 e alguma coisa. Para um quarto. Eu já não queria isso, porque eu não estava conseguindo emprego na cidade. Daí Lisboa me foi muito agradável, fui a Lisboa, achei um quarto, fui morar na margem sul, no bairro do Feijó. E daí no Feijó eu já pagava 500 euros, se eu não me engano, 450 ou 500 euros, eu não me recordo muito bem, é um pouco vago na minha memória, porque já faz um tempo. Faz 6 anos que eu estou aqui. Depois disso, um amigo ele me convidou a morar na casa dele, porque meu tempo nesse outro apartamento já tinha basicamente acabado do contrato. Então eu mudei e eu fui ali então morar na casa, um apartamento onde um amigo me sugeriu. E aí eu fui morar ali com ele. Eu já ali pagava 550 euros. Lá no... na Cova da Piedade. Okay. Aí eu pagava 550 euros. E nessa história, esse amigo me apresentou a Rafa num passeio, numa brincadeira. A gente se conheceu, pegou contato. Um dia a gente foi jantar e daí muitas coisas aconteceram, né? A gente... estamos aí. 5 anos e uma filha depois, uma filha e uma casa depois, negócio, né? E um cachorro. E uma cadela. E nesse meio tempo foi onde a Rafa me convidou para ficar lá 15 dias no apartamento dela, e a gente, nesses 15 dias a gente foi conversando.
Hã? O senhor ia fechar o seu apartamento, lembra? E o senhorio ia fechar o meu apartamento, então eu tinha ali um tempo até para sair. Ah, longa história, curta história, o que eu posso dizer é que de quando eu cheguei até o momento onde nós compramos uma casa, eu paguei aluguel. Então eu paguei aluguel num quarto, paguei aluguel numa casa, numa aldeia, depois paguei aluguel num quarto, depois paguei aluguel em outro quarto na margem sul, depois paguei um outro aluguel e um quarto na Cova da Piedade, e isso foi crescendo gradativamente, onde eu pagava de 450 a 550 até quando nós decidimos Dividir dividir apartamento apartamento com um amigo. e foi o primeiro contrato de aluguel que efetivamente fechamos aqui em Portugal. Enfim, para poder acelerar um pouquinho, que começamos dividindo um apartamento muito bom. Então, Muito já bom. naquela altura foi entrar nos portais de imobiliários e aprender a buscar apartamentos e até a visitar apartamentos e como se portar em uma visita, o que o mercado imobiliário espera de vocês, porque tudo isso entra no jogo de como você chegar e mover cada pecinha para poder chegar ao momento de fazer um bom negócio de comprar uma casa. Que foi o que aconteceu conosco, eu ainda não vou falar valores. Nós conseguimos reduzir 15 mil euros do valor que foi pedido inicialmente pela casa. Então isso eu já venho pensando que foi desde aquela experiência de lá que começamos a construir, como interagir até com os corretores de imóveis. Então, achamos uma casa e decidimos morarmos. Nós dois com um amigo em comum, dividiu o apartamento. Apartamento muito bom, de 100 metros quadrados, no coração de Lisboa. Sinto saudades. Sinto muitas saudades. Chão de taco. Na verdade, eu sinto saudade do apartamento. Agora, da zona, eu já não sinto muita saudade. Que foi, então, um dos motivos pelo qual eu comecei a ter muito ódio de barulho de cidade grande. Muito ódio. Muito mesmo. E aí vem o que era pandemia, porque de repente não era mais pandemia, ainda bem por um lado. Por outro lado, nos vimos numa zona de Lisboa que era até então calma, porque, enfim, fica em casa, na pandemia. E voltou o turismo a todo vapor, o comércio a todo vapor. E a zona que era tranquila era no coração de Lisboa um caos. Virou um inferno. Barulho de noite, enfim, e como a cidade voltou a viver, os valores aumentaram e foi quando o nosso amigo, ao mesmo tempo, não deu certo, dividiu o apartamento, ele saiu do contrato, ficamos só os dois e estava chegando na época do fim do aluguel, precisava-se ter um reajuste, então o senhorio ia aumentar. Nesse momento pagávamos o que? 1.100 para as 3 pessoas. Ele queria aumentar para 1.200 o valor do aluguel e pagar 1.200 euros no apartamento descabido. Nessa ele ainda reduziu para 900 para nós, ficamos mais um ano no apartamento. Foi, verdade. Ficamos mais um ano pagando 900. Então, como a gente dividia o apartamento inteiro, que era um apartamento de quase 90 metros quadrados no coração de Lisboa, com chão de taco, a coisa mais linda do mundo. Senhora Isabel, sinto saudades. Senhor José, todo coração. A gente pagava 900 euros no apartamento, onde dividindo dá 450 euros para cada. E ali foi um ano de ouro. Ali foi um ano de ouro, foi onde a gente deu um pontapé em várias coisas, porque ali a gente compramos um carro, nessa brincadeira a gente comprou móvel, comprou sofá, cama, colchão, guarda-roupa, compramos muita coisa e conseguimos ali numa escadinha subir muito no que diz respeito à qualidade de vida, a modo que, assim, qualidade de vida que eu digo é porque criamos necessidades para ter necessidades, né? Então, eu acredito que ali a gente juntou muito cacareco. Muita história. E muita história, verdade. Muita história, e é interessante que você falou uma coisa importante, porque esses valores é para se considerar que são de casas que não são mobiliadas. Então, 900 euros no coração de Lisboa para aquela altura, era 2020, 2021, era 2021,
Só a cozinha era mobiliada, só para lembrar. Só a cozinha. Só a cozinha era mobiliada. Então, a gente tivemos que comprar tudo, colchão, cama. A gente comprou antes de entrar no apartamento. Sim. Porque não tinha foi nada. montando, exato. Exato. E aí, enfim, o contrato acabou. Eles iam renegociar e nos vimos em uma situação, o centro de Lisboa já não fazia mais sentido financeiramente, nem também de qualidade de vida, porque eu trabalhava ainda regime híbrido, sempre indo poucas vezes ao escritório, mas às vezes que eu tinha que ir ao escritório só de entre metro e baldeação, acabou meu tempo. Eu gastava 1 hora até chegar ao trabalho. É isso. Ele se aproxima aí. Vamos ver se dá agora. 84 anos depois. 5 years later. Meu Deus do céu. Então, estamos de volta depois de uma breve pausa de 5 anos. O que a soneca nos permite. Tô ali a babá eletrônica já capturando tudo para ver se a gente consegue seguir alguma coisa. Então, onde estávamos? Estávamos, na verdade, contando do primeiro apartamento que alugamos sozinhos. Mas, enfim, para resumir isso, foi interessante falar que foi o primeiro apartamento que tivemos um contrato de arrendamento efetivamente no nosso nome. E percebemos como é que funcionava, mais uma vez, mais um tijolinho do mercado imobiliário construído. E isso também é tipo um pouco do arcabouço fiscal do país, então de dedução fiscal, qual é a vantagem de ter um apartamento com contrato, etc, etc, etc. E então, dentro de um contexto em que Lisboa não estava mais satisfazendo os nossos interesses por não trazer paz, o apartamento, por maior que fosse, mais bem cuidado que fosse, com banheiro com janela, eu preciso dizer, não nos trazia paz pelo ambiente da cidade e pelo valor do aluguel que ia aumentar. Resolvemos ampliar a busca para a zona metropolitana de Lisboa. Então, a aquisição do carro nos permitiu também enxergar um pouquinho para além do sistema de transporte da cidade. Então, a Lisboa não dava mais certo e com o carro vimos que conseguiríamos ir para a zona metropolitana, que naquela altura ainda tinha valores sustentáveis. quanto era esse valor sustentável? Me lembrei. 800 euros. 800 euros. Era difícil achar 800 euros. Um apartamento de 2 quartos a 800 Buscamos euros num bom local. Foi bem difícil. Acho que a gente pegou assim o último pedacinho de esperança Sim. que havia em Lisboa para achar um apartamento de 800 euros. E daí em diante foi escalando, né? Cresceu bastante aí a procura de apartamentos, mas também o valor. Sim. E nesse contexto fechamos um contrato agora por 3 anos, novamente contrato, apartamento só nosso, e tensionávamos ficar lá, enfim, até quando funcionasse pra gente. E sempre tendo em mente o objetivo de ter uma casa. Então, vale dizer que isso sempre permeou as nossas conversas, os nossos interesses. De uma forma ou de outra, a gente vive em uma sociedade capitalista e ter um ambiente, uma base de moradia, já alivia metade das preocupações da cabeça, especialmente sendo imigrante. E aí, para poder começar essa aventura de como conseguimos estar aqui, naquela altura já percebemos como é que funcionava o mercado imobiliário e também o mercado financeiro, porque para quem vem sem capitais próprios e sem dinheiro para comprar uma casa à vista, a gente tem que entender quais são os instrumentos que estão à nossa disposição. Para você conseguir um financiamento bancário, pelo menos até o ano passado, tinham a hipótese de você pagar um valor de entrada de 10% a 15% ou até 20%, isso vai depender do banco, mas o Banco de Portugal fazia uma restrição que os bancos só poderiam emprestar até 90% do valor.
Então, você teria que ter 10% do valor de entrada num apartamento. E sempre buscamos o portal imobiliário, a gente sempre ficava procurando casas, vendo casas. A gente podia comprar? Não. Mas ficávamos vendo casas, desde casas milionárias, e colocando lá na pastinha de sonhos. Atração do universo, né? Colocamos no universo para funcionar e para trabalhar. E tínhamos 10%? Não. Tínhamos vislumbre de ter 10% mais perto? Não. E aí a vida veio acontecendo também na mesma. E sempre vimos muito vídeo de YouTube de reforma DIY, do it yourself. Então, de reforma e restauro. E sempre percebemos que com uma dedicação conseguiríamos fazer isso. E para mim especificamente foi uma fase de desmistificar muita coisa, porque às vezes na sociedade a gente já chega, as coisas estão prontas, e o Julian sempre tem essa mentalidade de olhar e ver como é que isso funciona. Ele consegue ver como as coisas funcionam de uma maneira muito mais fácil que eu. E depois de tanto tempo pesquisando, isso é possível, e conseguimos ampliar nossa mente. E nessa ampliação de mente começamos a ver, olha, no lugar de casas milionárias, e se a gente buscasse uma ruína? E se a gente fosse morar em um moinho? E enquanto estávamos naquele apartamento, com o carro, começamos a andar para Portugal. E andar para Portugal para além da zona de Lisboa. É um país incrível, que merece muito mais do que 7 dias de visita só para conhecer Lisboa e Porto. Lisboa e Porto são lindas, né? Não é isso, não desmereço delas, não, de forma alguma. Mas o país é muito mais bonito, e começamos a visitar as regiões. E nessa mentalidade, olhando para, por exemplo, as ruínas e as aldeias que não tem tanta vida e potencial imenso, a gente fez, poxa, com um incentivo certo, nós conseguiríamos fazer isso voltar à vida. E esse era o contexto que estávamos até o ano passado. O ano passado parece que quando o universo costura e alinhava, alinhavando as coisas, parece que vem tudo de uma vez. Então, estávamos grávidos, a Elise estava a caminho, a gente sabia que estávamos no último ano de contrato, a gente já sabia que a dona do apartamento iria aumentar de 800 para, sabendo como é que estava o mercado na região, mais ou menos 1.200 o aluguel. Ela não ia baixar sobre isso, e está no direito dela, do mercado, enfim, isso já é conversa para outro tópico. E foi quando apareceu a oportunidade. Então, em agosto de 2024, o ano passado, o governo de Portugal informou que estava com uma medida de política pública de incentivo à compra de moradia, reconhecendo o problema de habitação no país, e que as pessoas jovens de até 35 anos teriam apoio do governo para poder comprar uma casa com financiamento a 100%. Então, não é que a pessoa não fosse pagar os 100%, não. O Estado entraria como um garantidor, como um fiador desses 10% a 15%, negociados com o banco, e poderia ser financiado esse apartamento, já completamente mentalidade, a moradia 100%. E foi anunciada essa medida, e o Estado atuaria como garantidor em 2024 para entrar em vigor até 2025. Então, de agosto de 2024 até dezembro, quer dizer, eles disseram que a lei ia entrar em vigor em outubro. E já ficamos atentos ao mercado, porque, poxa, se eu consigo me beneficiar dessa lei, por que não tentar e não usá-la? E aqui vale ressalvar que ser imigrante em nenhum momento entrou na nossa cabeça como sendo um bloqueio para isso, porque somos jovens, estamos integrados na comunidade de Portugal, e reconhecemos que as políticas públicas, se você cumprir determinados requisitos, não vão ser discriminatórias por sua origem, sua nacionalidade. Então, já conhecendo os requisitos dentro daquela situação, que a gente já sabia quais seriam os passos para comprar uma casa, só nos faltavam os 10% inicial, então era como se fosse o universo chegando, tipo, olha só, não se preocupa, que você vai ter uma chance agora. E efetivamente foi o que aconteceu.
começamos a buscar ativamente apartamentos, casas, enquanto a medida não entrava em vigor. E vimos que sozinhos a gente até conseguiria, com muita coisa, mas tem coisas que é bom ter uma ajuda profissional. E nessa busca descobrimos a figura do intermediário de crédito, que são pessoas que você não remunera, que fazem as pontes entre os bancos, as entidades que financiam e as pessoas que querem comprar uma casa para poder, enfim, facilitar essa negociação. Eles depois são remunerados pelos bancos em que a pessoa escolher fazer o crédito. Mas descobrimos e chegamos e contratamos um intermediário de crédito ainda com a medida do Estado que não estava em vigor. Por quê? Por que a gente buscou o intermediário de crédito e começou a buscar apartamento, mesmo que a medida não estivesse em vigor? Primeiro, para poder entender como é que o mercado funcionava, porque, claro, que assim que a medida foi anunciada, os preços dispararam. Foi o café. Os preços dispararam. E, por outro, é um caminho contrário. Uma coisa é a casa que eu gostaria de morar. Outra coisa é a casa que eu posso pagar e a outra é que o banco está disposto a me emprestar. Então, que é um grande dilema durante a busca de casas, porque às vezes a gente está procurando uma casa, uau, super pronto, super pronta, já tudo finalizado, só entrar, fecha a porta, todo mundo, cachorro, casa. Mas durante a busca a gente começa a ver que é um pouquinho mais difícil, que as casas tem muita casa fechada à venda e elas estão em condições às vezes até difíceis de entrar. Carece aí uma intervenção antes para poder entrar na casa e para poder fazer a utilização normalmente. E dependendo do estado da casa, se a casa não tiver uma condição mínima de habitabilidade, o banco não empresta dinheiro. Então, foram conhecimentos que nós fomos adquiridos para poder direcionar as nossas buscas. No fim das contas, a medida entrou em vigor em dezembro e nós tivemos a nossa bebê em novembro. Então, precisamos partilhar aqui que estamos os dois aqui em Portugal, mas sem a rede de apoio da família. Então, estávamos passando ao mesmo tempo nesse processo de busca de casa, que é um processo que gera bastante ansiedade, que merece uma busca ativa, porque você tem que buscar apartamento, você tem que entregar documentação para intermediário de crédito, você tem que aguardar o feedback do banco, você tem que controlar as suas finanças, porque se o governo, por exemplo, o governo mensalmente atualiza o mapa de crédito, se você tiver com algum crédito que vai atrapalhar a análise do teu perfil no banco, isso também vai impactar negativamente. Então, um período bastante conturbado, mas a medida entrou em vigor em dezembro. Desde agosto, nós já tínhamos contactado intermediários de créditos para poder saber até quanto o banco poderia nos emprestar, analisando o nosso perfil. Então, a gente tinha uma ideia de norte para poder chegar. Ok, com valor eu consigo buscar, dentro do portal imobiliário, até esse valor, o que eu consigo atingir. E de janeiro e fevereiro foi um momento de busca ativa de apartamento com o recém-nascido, sim, com o recém-nascido. Principalmente. Exato. Busca de apartamento. Estávamos buscando apartamento janeiro, fevereiro. E isso já tendo contactado intermediários de crédito, vale dizer que nós contactamos ao todo 3 intermediários de crédito, porque descobrimos que determinados intermediários eles têm parcerias com alguns bancos, então queríamos ter efetivamente o grande panorama de até quanto chegaríamos dentro dessa análise. Visamos diversos apartamentos, vimos que apartamentos não se adequavam à nossa família, vimos que os apartamentos estavam com valores muito mais inflados do que gostaríamos. E aí saímos da zona de Lisboa, porque vimos, poxa, se eu estou passando mais de 1 hora usando o transporte da própria cidade,
por que não abrir a mente e ver algum lugar que traga efetivamente uma qualidade de vida melhor? Então conversamos e demos a chance e visitamos algumas casas. E chegamos na Casa de Pedras. Eu não vou, claro, dizer a localização, mas chegamos aqui e eu posso dizer que foi para a aquisição dessa casa, que tem 820 metros quadrados, foi um valor bem abaixo do valor que se pede hoje para um apartamento T0, sem nenhum quarto no centro de Lisboa. Então, tudo é questão de perspectiva, por isso que a gente começou falando de valor, do que a casa significa, porque não adianta dizer comprar uma casa de X mil euros sem entender o valor. E agora eu vou dizer qual foi o valor. Aguarde. Rufem os tambores. A casa nos custaria originalmente 180 mil euros. Quanto? Conseguimos negociar. Quanto? Conseguimos negociar para 165 mil euros. Nós pagamos de entrada um total de 0 dinheiros. Ui, chega a caneta caiu. De 0. Não pagamos entrada por conta dessa medida do governo. Tivemos ainda a isenção de 2 impostos, que é o imposto de selo sobre a aquisição e o imposto de transferência de imóveis. Então foram 2 impostos isentos. Isso também já reduziu imenso valor. E no fim das contas, por que nós começamos o vídeo falando do valor que pagávamos em aluguel? Porque é isso que no fim das contas mais importa. Para ter a nossa casa própria, nós vamos pagar mensalmente um valor de 580 euros, uma casa desse tamanho, dentro das condições que vocês já estão vendo, é um valor abaixo do valor que chegamos a pagar em aluguel em um quarto em Lisboa. Tá certo que foi uma série de fatores, mas no fim das contas decidimos fazer esse vídeo para poder mostrar efetivamente que é possível, porque quem nos vê em uma casa imensa aqui acha que tem ostentação ou que temos dinheiro de ajuda de família. Não, a família ajuda de outras formas, mas é muito dedicação, esforço e no fim de tudo eu acredito que é um bocado de fé no que o universo pode nos entregar, como efetivamente nos entregou. Então, fazemos a nossa parte, jogamos, decidimos o que a gente quer, jogamos lá para cima, lá para frente e efetivamente uma hora volta. É de lembrar também que foram 2 anos, né? Toda essa jornada que a Rafa nos conta agora, foram 2 anos puxando a corda daqui, puxando dali e vendo e visitando casas e buscando informação e batendo na porta de seu alguém e conversando com mais um monte de amigo e de repente surge a medida do governo, de repente a gente já está ali com uma bagagem bem espessa, né? Já está tudo bem denso e a gente consegue ali já caminhar um pouco mais, com um pouco mais de facilidade. Então foi difícil, mas foi legal, levou tempo, dedicação, sangue, resiliência, porque dos 3 intermediários de crédito que nós contactamos, 2 não trouxeram propostas positivas. Um deles, com valor muito abaixo do que qualquer imóvel custaria. Então, foi resiliência também, recalcular a rota. Verdade. Se esse apartamento não dá, então vamos voltar atrás e ver o que decidimos, apartamento ou casa, visitar as casas, olhar as casas e entender o que se ia dar com a gente ou não, porque a gente já viu casas lindas, só quando olhávamos tinha uma rachadura, uma falha estrutural imensa, que seria fora do nosso alcance para poder reformar. Enfim, meu tempo acabou. Mais uma vez. Mas só para dizer que esse é um dos motivos também que a reforma vai ser aos pouquinhos. E a reforma vai ser devagarinho no nosso tempo, mas só para dar uma nota que não conseguimos comprar a casa sem um euro no bolso. Não, mentira, teve o valor da escritura que a gente teve que pagar. Verdade. Então... E mais um bocado de coisa que a gente vai comprando no processo. Aí compra uma pá, compra uma enxada, compra um carrinho, compra e combustível e vai e volta. Então, é isso.
É isso. Já tá respondido que o povo quer É saber. isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um